A graça e a paz do Senhor Jesus. Querido, nós estamos aqui com a terceira lição do nosso primeiro trimestre. E o título da nossa lição é A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. Nós vamos estudar essa lição muito importante hoje, para nós termos uma ideia, do nosso inimigo que atua no mundo aí espiritual. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso canal e dê o seu like aí, compartilha, se inscreva, E se você já está nos assistindo já há algum tempo, você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, ajuda esse canal a crescer, é um canal novo, Mas com certeza você vai gostar do estudo. Fica aí conosco até o final e não esqueça de dar o seu like, ok? E que Deus te abençoe. Bem, conforme eu já disse, hoje nós estamos estudando a terceira lição do nosso trimestre e vamos estudar sobre a natureza dos demônios. Como sabemos, demônios eles são os agentes da maldade no mundo espiritual. O texto áureo diz que em Apocalipse 12:9, que ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados junto com ele. Isso é o nosso texto áureo. A verdade prática, ela fala, os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo seu maioral, Satanás. Vocês sabem que a rebelião no céu, era o desejo de Satanás, conforme está escrito lá em Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, a intenção maligna de Satanás de se tornar poderoso igual Deus, Queria tomar o seu trono lá, mas ele foi expulso do céu. Mais para frente a gente vai falar sobre esse assunto. Então, a demologia, ela é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto os demônios quanto os anjos são criaturas espirituais invisíveis, Então é isso que nós vamos ver nessa lição. A doutrina dos demônios, ela faz parte da angelologia, que estuda os anjos. Só que tem os anjos que permaneceram fiéis a Deus e os anjos que seguiram a Satanás, se rebelaram contra Deus e eles foram expulsos do céu. Esses anjos, são os anjos caídos que se tornaram demônio, seguiram a rebelião de Satanás, e não teve mais lugar para eles no céu, foram expulsos, Então é isso que nós vamos estudar. O Satanás, alguém fala assim, se o diabo fosse bom, Deus não fosse ruim, Deus não fazia ele, Deus não criava. Mas só que Deus não criou um Satanás, Deus criou um anjo bom, Mas como nós, os anjos também têm um livre-arbítrio, e eles foram provados, e Satanás se tornou Satanás porque escolheu se rebeliar contra Deus. Mas ele não foi feito Satanás, ele foi feito um anjo querubim, já com os planos todos preparados por Deus, mas ele preferiu seguir o seu próprio coração, entendeu? Então o diabo, ele não foi feito diabo, ele foi feito um anjo. Igual você vê uma pessoa hoje, já com 20 e tantos anos, fazendo maldade, mas quando tu olhou ele quando ele era bebê, ele é uma criança inocente ali. Mas depois que ele cresceu, ele escolheu ser aquilo. Se foi por influência disso ou não, não vai ao caso. Mas Deus não faz ninguém ruim. A pessoa que se torna porque ele tem essa capacidade de tomar a decisão que ele quiser e de ser o que ele quer. Mesma coisa aconteceu com o diabo. Ele preferiu ser o que ele é. E por causa disso ele foi expulso do céu para nunca mais voltar. Então o diabo também, ele não é simplesmente uma influência, que nem muita gente pensa. Muita gente pensa que o diabo, os demônios,
essas forças espirituais demoníacas, elas são uma influência, é uma energia, uma fumaça. Não, ele é uma pessoa, ele é um anjo, entendeu? Com poder e com autoridade sobre os demônios. Então, é isso que aconteceu, né? Bem, os demônios foram expulsos do céu, porque lá não havia mais lugar para eles, né? A Bíblia diz que Satanás, ele é o maioral dos demônios. Isso está em Mateus 12, 24 e 25, 41. No princípio, Deus criou um querubim ungido, né? Torna a falar, perfeito, em sabedoria, em formosura, entendeu? Ele era uma bênção. Mas depois ele começou a cobiçar o trono de Deus. E ele dizia no seu coração: eu subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o abuso dele, né? Ele queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Esse é o grande. E hoje ele tenta as pessoas da mesma forma. Foi dessa forma que ele enganou Eva, dizendo que Eva, se comesse aquela fruta proibida, ela seria igual a Deus. O mesmo pecado que ele caiu, ele leva as pessoas também a fazer o que ele fez, entendeu? Então, mas ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. Com a sua queda, né, saíram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião. Os anjos que aderiram à rebelião de Satanás tinham livre-arbítrio também. Eles não eram obrigados a seguir o diabo. Seguiu o diabo porque quis, né? Hoje estão pagando o preço aí, e para eles não tem mais salvação, não tem mais jeito, né? Mas uma parte desses demônios, né, estão aí, perturbando, e outros estão presos, né? E numa prisão, segundo está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Então, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, sobre essa passagem, né? Mas já mostra a sua origem, que é o mais importante. Agora, os demônios na cultura pagã, né, tem os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento, são daimonion, que demônio, né, pode ser um deus, uma divindade e um espírito mau. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais, intermediários bons ou maus, ou seja, anjos e os espíritos malignos. Isso aí é a cultura pagã, é o pensamento pagão, né? Mas nós sabemos, né, quem são esses espíritos malignos, certo? A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Então é essa a situação. Bem, os demônios, eles seguem cegamente a Satanás, não tem jeito, né? E aqui na segunda parte, a batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão batalharam. Miguel, ele é considerado, né, o anjo, o príncipe dos filhos de Israel. Ele é considerado o protetor de Israel, né? Muitos estudiosos da Bíblia entendem isso. Na qualidade de arcanjo, ele lidera uma guarnição angelical. Daniel capítulo 10, versículo 13. O dragão é identificado com o próprio diabo, entendeu? E Satanás, a antiga serpente. Com certeza, quando se fala da antiga serpente, está se falando, dando referência à serpente lá no Jardim do Éden, da qual Satanás entrou e confundiu a mente de Eva e fez ela pecar, e ela pecando levou o marido a pecar também, né? Então Miguel, ele também é considerado mais poderoso do que o dragão, pois ele peleja pelo poder de Deus, né? Com certeza, Satanás, Deus não tirou o poder dele, mas Miguel, lutando pelo lado de Deus, ele tem o poder de Deus, né? E ele conseguiu vencer o dragão, expulsando Satanás e seus anjos do céu. Agora, essa passagem aí, alguns acham que essa passagem, que, né, houve batalha no céu, conforme está no nosso texto áureo, né? E
ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele, quando eles foram expulsos do céu, alguns acham que isso aí vai acontecer na grande tribulação. Outros acham que foi quando ele pecou, Deus expulsou ele do céu. A Bíblia não dá assim essa exatidão. Ela narra esse fato, mas alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, acham que é na grande tribulação que ele vai ser expulso para sempre. Mas outros acham que isso aí foi quando ele pecou e ele foi expulso do céu para sempre. Então, aí cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que ele foi expulso foi quando ele pecou. Lá no céu ele foi expulso do céu, né? Com certeza, isso aí foi um fato consumado, não tem como, né? E Jesus, né? Ele, de uma forma ou de outra, a gente precisa entender o seguinte: Jesus, quando os seus discípulos saíram para fazer milagres, ele dizia: eu via Satanás cair como um raio do céu. Essa expressão eu via, né, conforme diz o autor aqui, de respeito a uma contínua, né, ação contínua. E isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Então, é essa visão aqui. Mas nós sabemos que a vitória final sobre Satanás, a derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte de Cristo, né? Quando Jesus morreu na cruz ali e ressuscitou, Satanás ali foi derrotado, né? Porque ali Jesus tomou sobre si os nossos pecados e ali foi julgado Satanás. Mas na minha opinião, Satanás já começou a ser derrotado, foi lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram. Deus disse, né, para a serpente ali naquele julgamento, quando Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, ele disse também para a serpente ali, se referindo a Satanás, dizendo que da semente da mulher, né, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele pisaria a cabeça e ela feriria o calcanhar. Quer dizer, ali já tem uma promessa de derrota para Satanás. Deus falou, está falado. Então, na minha opinião, Satanás já começou a ser derrotado ali, né? E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele disse assim, ó, já está consumado, ali já era, entendeu? Então, ali o diabo foi completamente derrotado. Então, é só agora uma questão de tempo, porque Jesus falou que o príncipe desse mundo, Satanás, ele já, do mundo espiritual maligno, né? Porque o mundo jaz no maligno, e Paulo escreveu que Satanás é o Deus desse século, é adorado como se fosse Deus. Jesus falou que ele já está julgado. Então é só uma questão de tempo agora, né? Não tem como, porque nós sabemos que o declínio foi isso: caiu do céu vem para a terra, da terra, na grande tribulação, ele vai ser lançado em terra. Lá no milênio ele vai ser lançado no abismo, aonde vai ficar preso por 1000 anos, e depois do abismo ele vai sair, vai fazer uma gracinha ainda, mas depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Então é só descendo do céu para a terra, da terra para o abismo, e do abismo para o lago de fogo, aonde ele vai ficar eternamente com aqueles cujo nome não estão escrito no livro da vida, né? Então essa é a sentença que Deus deu para o inimigo das nossas almas, entendeu? No final a vitória é nossa, entendeu? A Bíblia diz, nós realmente passamos muita luta aí com os espíritos malignos. A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os demônios, entendeu? É contra eles. Mas eles já são um inimigo derrotado. É só uma questão de tempo. Só aquele que está sem Jesus que é derrotado por ele, né? Ele pode causar aflições na nossa vida, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas ele já é um inimigo derrotado, mas ele não está morto. Quem der lugar, Paulo escreveu aos Efésios: não dê lugar ao diabo, porque se der lugar já era, né?
e não dá atenção a ele como a Eva deu. Eva entrou de bate-papo com o diabo não se conversa, com o demônio não tem assunto. O dia que os crentes botaram na cabeça que nós não temos assunto com Satanás, nós não temos conversa com ele, as coisas vão funcionar melhor, né? O maioral dos demônios aqui, né? Vamos ver aqui alguns nomes, né? Que o diabo é chamado. Por exemplo, a serpente é um termo, dragão é dracon, em grego é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, né? Como Leviatã, né? Ele às vezes é usado esse nome, que é nome de monstros, de animais mesmo terríveis, né? E como serpente, no Novo Testamento só aparece em Apocalipse, que é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, né? Serpente, por que ele é chamado da antiga serpente? Porque foi, né? A serpente foi a primeiro médium que recebeu Satanás. Ele entrou nela e ali ele conversou com Eva e enganou. Por isso que ele é chamado da antiga serpente. Porque desde o Jardim do Éden é que isso aí já está funcionando dessa maneira, né? Então, ele é serpente, se fala de traição, de engano, de falsidade. É tudo que o diabo é, entendeu? Ele é perito em enganar. Assim como ele enganou Eva, ele engana as pessoas. E a especialidade do diabo é enganar as pessoas. Ele é o enganador, ele engana com tudo que você vê aí. Tudo isso é um engano, é uma ilusão. Mas tudo aí por trás está ele. O diabo é a face oculta do mundo espiritual maligno. O diabo só não tem poder sobre a igreja. Mas se algum membro der lugar, é problema dele, mas a igreja não, porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo ele pode derrubar alguns da igreja, mas a igreja não, porque ela está fundamentada em Cristo. E Jesus já profetizou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E ele vai vir um dia arrebatar essa igreja, né? Outro nome que ele usa também é Satanás, né? É lógico que não vai dar para descrever todos os nomes aqui, mas Satanás é o nome mais conhecido, que vem do hebraico Satã. Satanás é adversário, né? Esse nome é usado quando o diabo tentou Davi ali, mudou a cabeça dele para fazer o censo. É usado também ali quando ele tentou Jó, né? Deus usa esse nome, é adversário. Satanás aqui significa isso. E também outro nome, né, que é o diabo. O termo grego diabo, sabe o que significa diabo? Caluniador, entendeu? É usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. Então, diabo significa acusador. Quando alguém acusa o outro, ele está fazendo o papel do diabo. Devemos tomar muito cuidado com a acusação. Então, diabo significa acusador, difamador, né? Provocar confusão, provocar desacordo. É essa a função do diabo. Então, nós devemos tomar muito cuidado, queridos, com isso. Porque a função do diabo é defamar as pessoas. A função do diabo é acusar as pessoas, é enganar, é criar problema. Então, vamos deixar isso para o diabo. Isso aí é o ofício dele, não é para nós. Entendeu? Não vamos botar essa carga em cima da gente. Não vamos defamar ninguém, não vamos acusar ninguém, entendeu? Não vamos enganar ninguém, porque essa é a função satânica. Então, a palavra diabo significa isso, entendeu? Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Como que Jesus disse isso? Quando Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, ele generalizou mesmo a situação demoníaca de Satanás. Entendeu? Ele é um mentiroso, está lá em João 8,44, o pai da mentira. Então, quando o diabo fala mentira, ele está falando dele mesmo, do que ele é. Entendeu? Então, a mentira é filha do diabo. Se o diabo é o pai da mentira,
Lógico que a mentira é filha do diabo. E a gente deve tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz lá no último capítulo de Apocalipse que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Ainda tem mais um detalhe, a Bíblia dá mais uma ênfase. A Bíblia diz que aquele que ama e pratica mentira não vai entrar no reino do céu. A pessoa ama e pratica mentira. Então, mentira é uma característica satânica. A essência do diabo está na mentira. Porque Jesus falou que ele nunca se firmou na verdade. Então, a sua habitação ainda não é o inferno, né? Ele ainda será lançado nesse lugar. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O diabo não tem mais perdão, né? Acabou a chance dele. Ele pecou diante de Deus. Ele viu Deus na sua formosura, mas ele não valorizou o que Deus deu a ele, né? Nós, pecadores, vivemos pela fé, Deus nos perdoa, mas só nos perdoa se nós nos arrependermos, né? Agora, os demônios estão aí, perturbando, matando, colocando enfermidade nas pessoas, ele enganando as pessoas, dizendo que ele não existe, até crente, que acha que o diabo só existiu no tempo de Jesus, que hoje não tem isso. Então, isso é um modo que ele usa para enganar, entendeu? Tem pessoas que não vigiam, não prestam atenção na palavra, o diabo está trabalhando na vida dele, na família dele, e ele está dizendo que o diabo não existe. E o diabo gosta disso, porque quando ele não é levado a sério, ele tem um campo fértil para agir, né? Então, o demônio existe. Você vê que os demônios batiam de frente com Jesus, eram expulsos. Mas vê qual o maior trabalho, além dos fariseus que era usado, né? Que uma certa ocasião, Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos de Satanás. Satanás é o vosso pai, porque vocês fazem a vontade dele. Entendeu? E eram religiosos, andavam com a Bíblia na mão, mas viviam nessa situação. Então, o poder de Jesus sobre os demônios, ele é claro, né? O contexto bíblico mostra, né, relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, né, nós vemos Jesus sempre batendo de frente com os demônios, expulsando eles, entendeu? Porque eles não é para você ficar de brincadeira. Os demônios são para ser expulsos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Esses sinais seguirão a que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o outro sinal: expulsarão demônio. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônio. Demônio é para ser expulso. Não tem diálogo com demônio. Entendeu? E o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo, né? Na minha opinião, começou lá no Jardim do Éden com a promessa de Deus, né? Que Deus pisaria na cabeça da serpente. Pisar na cabeça significa que Deus ia tirar o comando de Satanás. Satanás não tem mais comando na igreja, nunca teve. Ele pode comandar a vida daqueles que não querem Jesus, mas pisar na cabeça significa tirar o comando, entendeu? E também no deserto, Jesus venceu o diabo. Jesus falou: vai-te, Satanás. E ele teve que ir. Jesus venceu o diabo no deserto, certo? Jesus nunca cedeu à vontade do diabo, entendeu? Então o diabo está derrotado, não tem jeito. É só uma questão de tempo agora. Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado, está lá em João 16:11. Mesmo assim, ele continua se opondo. O tempo do diabo é pouco. A gente está falando muito em diabo e demônio porque a lição pede isso, né? Mas não é costume nosso ficar dando ênfase aos demônios. A ênfase é pregar o evangelho a toda criatura, porque não precisa nem falar em demônio, que ele aparece, ele está aí, entendeu? Então a gente precisa entender essas coisas. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Ele é o inimigo número 1 de Deus, ele é o inimigo número 1 da igreja, ele é o inimigo número 1 do ser humano, porque o ser humano, mesmo que a imagem esteja um pouco deturpada pelo pecado, nós somos a imagem de Deus, e o diabo odeia a imagem de Deus, porque ele odeia a igreja, odeia Deus e odeia Jesus, né? Então ele odeia até ele mesmo, ele não gosta de ninguém, entendeu? E
precisamos entender isso. Satanás causou muitos problemas na vida de Paulo, na vida do apóstolo Pedro, causou muitos problemas na vida dos missionários, dos pais da igreja, causa muito problema hoje, mas a Bíblia diz que, apesar de todos esses problemas que ele faz, que ele provoca, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Então, a vitória é nossa, querido. Nós não devemos ignorar as astúcias do diabo. Paulo falou, não ignora as astúcias dele, mas nunca se esquece que em breve, em Romanos 16:20, está escrito que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse é o triunfo de Cristo. Entendeu? Em breve, você vai ver Satanás esmagado debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. No momento, nós estamos pela fé, mas esse dia vai chegar. Entendeu? Porque essa é a vitória. A vitória do nosso Senhor sobre os ataques de Satanás é que qualificaram ele para a cruz. Entendeu? Quando o diabo viu Jesus morrendo, ele pensou que tinha vencido, nada. Quando Jesus morreu, foi o contrário. Ele foi derrotado. Então, querido, concluindo, os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem fazer contra nós. Antes, Jesus disse, isso é que é o melhor fechamento dessa lição: eis que eu vos dou poder para pisar escorpiões, serpente e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então, querido, a lição é só um resumo que nós passamos aqui para vocês. Guarda essa lição no seu coração e não tema, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu deixo para você essa palavra: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Guardou essas palavras? Está na Bíblia, e que Deus te abençoe, ok? Se esse estudo te agradou, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, tá ok? Dá aí o seu like, compartilhe, convide pessoas para assistir, tá bom? E com certeza Deus vai te abençoar, tá bom? Um abraço e até a próxima.